noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para adorar o nosso Deus. Estamos aqui para podermos render glórias ao seu santo nome. Eu quero te convidar a orar ao Senhor nesse momento, pedindo ao Santo Espírito que esteja nos conduzindo em mais esse momento de culto coletivo que nós, como igreja do Senhor, prestamos tão somente a Ele. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez nos achegamos a Ti, Deus, com o coração cheio de temor e tremor, entendendo, Pai Santo, que somos indignos de estar na Tua santa presença, mas, Pai, também reconhecendo de que o Senhor, assim, nos atrai com Teus laços de amor, o Senhor mesmo que nos chama para podermos desfrutar dessa comunhão contigo, comunhão uns com os outros, e é isso que nós temos buscado aqui, Deus, pela direção do Teu Santo Espírito. Nos oriente, fale conosco, Deus. Use esse momento de culto para que seja verdadeiramente, Seu Deus, uma edificação da Tua igreja e a glorificação do Teu santo nome. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Estaremos nesse momento meditando na palavra do Senhor, no Salmo de número 7, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converte, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já o instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Aleluias. Glória seja dada ao Senhor, porque diante de tudo, de todas as coisas, Deus nos lembra que Ele é o nosso escudo. Ele é aquele qual nos salva, Ele que coloca em nós um coração para buscarmos a sua presença. E diante de tudo isso, nós temos que observar que Deus sempre fará separação entre os que servem e os que não servem, aqueles que estão buscando estar na tua presença. E assim como o salmista aqui, que diz, eu, porém, renderei graças ao Senhor, que nesta noite nós possamos render graças ao nome do santo Deus, que nesta noite nós possamos louvá-lo segundo a sua justiça, cantaremos louvores ao nome do Deus Altíssimo. Eu te convido nesse momento a adorar ao Senhor com cânticos e hinos espirituais, declarando que nós somos o povo que fomos chamados com esse propósito de o adorar. Por isso, adore ao Senhor com cânticos e hinos espirituais.
agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito, Pai, por nós. Mas nesse momento nós nos apresentamos diante de Ti como seres humanos miseráveis, falhos e pecadores. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, a Tua misericórdia sobre nós, porque não há um dia sequer, não há um minuto sequer, não há uma hora sequer que nós não estejamos em pecado. E nós dependemos totalmente do Senhor, dependemos totalmente da graça do Senhor. E por isso, ó Deus, nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Deus, perdoa todas aqueles, Senhor Deus, falhas que nós temos cometido no nosso dia a dia, Deus, seja nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas falas, Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós, toque em nossos corações para transformar, Senhor Deus, as nossas vidas, purificar, Senhor Jesus Cristo, nos quebrantar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor derrame dia após dia a Tua misericórdia, Paizinho, sobre as nossas vidas. Porque se não fosse o Senhor, Deus, o que seria de nós, ó Deus? Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas é pela Tua graça, Senhor Deus, que hoje nós estamos aqui e temos vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus, mais uma vez nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor, ó Deus, por esse momento de louvor, ó Pai. Ó Deus, e que agora nós possamos estar continuando a adorar ao Senhor através do aprendizado da Tua Palavra, através, ó Deus, da ministração da Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que a Tua Palavra ela venha nos orientar, ó Deus, que a Tua Palavra, ó Deus, ela venha nos impulsionar, ó Pai, a viver de forma diferente, de forma e de maneira que agrade ao Senhor. Deus vem estar usando o pastor Marinaldo, Deus, que vai estar transmitindo a Tua Palavra, que ele possa ser um canal de bênção para as nossas vidas, ó Deus. Vem estar edificando o Teu povo, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Nesse momento estaremos meditando na palavra do nosso Deus. E hoje, para a nossa meditação, estaremos usando os versículos 30 e 31 do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 28. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, nos ajude a entender para praticar a sua palavra. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com cenas como essa,
nós ficamos a imaginar o tamanho da graça do nosso Deus, que é infinita. Paulo foi um instrumento de Deus. Paulo foi usado tremendamente por Deus. E agora nos diz a palavra que ele permanece um período de 2 anos na sua própria residência. E quando nós lemos a narrativa de Lucas, nós ficamos a imaginar que é simplesmente o fato de estar na sua própria residência, mas ao lermos todo o contexto, nós sabemos que ele estava na situação de enclausuramento, ele estava preso, acompanhado constantemente por um soldado romano, e ali ele estava aparentemente impedido de fazer o que ele mais amava, que era pregar a palavra, anunciar, visitar as igrejas, estar ali fortalecendo os irmãos de acordo com a própria palavra do Senhor. Mas a graça do Senhor que se estende sobre as nossas vidas estava sobre a vida de Paulo, e assim mesmo diante das circunstâncias adversas, ele continuou sendo um instrumento nas mãos do Senhor. E é sobre isso que gostaria de meditar com os irmãos, como nós podemos ser instrumentos na mão do Senhor, ainda que estejamos passando por situações adversas, ainda que estejamos passando por momentos de dificuldade. Deus quer nos usar como instrumentos nas suas mãos. Aqui nesses 2 versículos, nós podemos observar lições preciosas para as nossas vidas. A primeira coisa que nós observamos aqui é que Paulo, ele fez da sua casa um lugar para anúncio da própria palavra do Senhor, e isso nos desafia a pensarmos como nós temos olhado para os nossos lares, como nós temos olhado para a nossa vida no cotidiano, no dia a dia, como nós temos pensado em anunciar a palavra do Senhor dentro das nossas casas. Muitas vezes nós ficamos imaginando que só podemos pregar ou só podemos anunciar a palavra se tivermos a oportunidade de irmos para igrejas, se tivermos a oportunidade de estarmos reunidos em congressos, em lugares em que a palavra do Senhor seria anunciada. Mas aqui nós entendemos que Deus nos chama para anunciar a palavra em qualquer lugar que estejamos, inclusive os nossos lares precisam ser um lugar para conhecimento da palavra do Senhor. E mais, o próprio Deus irá levar pessoas até nós, assim como ele fez com Paulo. Ele diz aqui a palavra do Senhor, que enquanto Paulo estava habitando ali 2 anos, que poderia sim, aos olhos humanos, parecer 2 anos perdidos, 2 anos que nada foi produzido, 2 anos que a igreja não foi visitada, 2 anos em que parece que Paulo não produziu nada para engrandecimento do reino do Senhor, mas durante esses 2 anos, diz a palavra, que Deus levava pessoas constantemente à sua casa, e todos quanto iam, todos quanto procuravam, recebiam a palavra de orientação da parte de Deus. Deus faz assim conosco. Deus muitas vezes nos prepara para que nós possamos ir até as pessoas, mas muitas vezes também Deus traz as pessoas até nós, e assim precisamos estar preparados para levar uma palavra da parte do Senhor, para levarmos uma palavra de conforto, de consolo, de fortalecimento da fé, para que essas pessoas possam receber do próprio Deus o alimento espiritual, para que eles possam também caminhar e levar essa palavra por onde quer que eles vão. E assim nós observamos outra realidade nesse versículo 31, dizendo que Paulo, ele tinha uma visão de reino. Observem, meus irmãos, que Paulo não somente tinha a ideia, ou tinha a convicção de que ele foi chamado para ser um ministro do Senhor, foi chamado para ser um apóstolo, levar a palavra do Senhor, mas ele tinha o entendimento que ele fazia parte de um reino que era maior, de um reino que é eterno. Por isso ele pregava o reino de Deus. Por isso diz a palavra aí que com toda intrepidez e sem impedimento nenhum, ele anunciava, ensinava as coisas referentes ao Senhor. Nós podemos olhar para as nossas circunstâncias, para a nossa situação, e imaginar que nós temos sido impedidos de falar da palavra do Senhor, que nós temos sido impedidos de ensinar do Senhor Jesus Cristo, uma vez que não temos condições de estarmos constantemente, como outrora estávamos, reunidos em templos, reunidos em locais para falar da palavra do Senhor, mas nada pode impedir o avanço do Evangelho, nada pode impedir o avanço dos planos perfeitos do Senhor. Por isso, Paulo, entendendo, ele pregava com
toda intrepidez, ele diz, olha, eu sim estou preso aqui, eu sim estou enclausurado, mas a palavra do Senhor, ela não pode ser presa, a palavra do Senhor, ela não pode ficar enclausurada, não existe comportas que prendam a palavra do Senhor, ela é como a flecha que é lançada no alvo e acerta o alvo, ela é como uma espada de 2 gumes que corta, ela vai ao ponto e que nada mais pode ir, ela divide alma e espírito, juntas e medula, ela discerne pensamentos e propósitos do coração. Esta palavra de Deus, que é como a marreta que esmiuça a pedra, nada e nem ninguém pode impedir o seu avanço. Por isso, Paulo, tendo a convicção e a consciência de que ele está servindo ao Deus verdadeiro, ele diz, sim, eu estou aqui, independente de qualquer coisa, para cumprir o meu propósito, para cumprir o meu chamado. E é assim que nós podemos olhar para as circunstâncias e também buscar força no Senhor para cumprir o nosso chamado, para cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Meus irmãos, observem comigo, medite comigo no final da carta que Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, e nós vamos compreender um pouco melhor a ideia de Paulo, quando ele está escrevendo ao seu discípulo, ele está também preso. É bem verdade que essa prisão provavelmente já não é mais a primeira prisão narrada no livro de Atos, provavelmente é uma segunda ou até mesmo uma terceira prisão de Paulo, que ele já estava prestes a ser entregue, a ser morto nas mãos dos romanos. E ele escreve essas palavras tão maravilhosas que nos traz fortaleza ao coração. Diz lá na carta que ele escreve a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, os versículos 6 a 8, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Glória seja dada ao Senhor, porque nós somos chamados para cumprir esse propósito, assim como Paulo, ele tinha essa consciência. Eu estou sendo prestes a ser oferecido, mas eu tenho uma consciência, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé, e eu tenho também uma esperança, uma convicção de que uma coroa está sendo guardada, que quem está guardando essa coroa é um reto juiz, é aquele que vai dar exatamente o que ele mesmo já preparou, algo que nós não podemos imaginar, algo que é muito maior do que nós podemos contemplar aos olhos humanos. Por isso precisamos contemplar aos olhos da fé. E ele diz, olha, e não somente para mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda, todos aqueles que vivem ansiosamente aguardando a volta do Senhor, que irá consertar todas as injustiças desse mundo. Ele virá e trará a coroa da justiça. Ele virá e nos colocará no lugar que Ele mesmo preparou para nós. E isso, meus irmãos, nos encoraja, mesmo diante das circunstâncias, como eu já falei, mesmo diante dos momentos de adversidade, continuarmos anunciando que Deus é bom, que Deus, Ele guarda, que Deus, Ele é o que nos conduz para que possamos verdadeiramente cumprir com o chamado que Ele tem nas nossas vidas. E Paulo ainda diz mais, ele fala com Timóteo, dizendo, olha Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, mas ainda assim, Timóteo, Deus, o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios o ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluias. Porque mesmo quando os homens abandonam, mesmo quando ninguém vem à nossa defesa, Deus, Ele nos socorre. Deus, Ele nos assiste. Ele nos reveste de força e Ele nos dá a consciência de que aquilo que Ele mesmo nos chamou para fazer, Ele tem nos capacitado. Então nós devemos buscar no Senhor a força para cumprir. E Ele diz, por meu intermédio,
porque Deus assim me concedeu essa graça. Os gentios ouviram falar da palavra do Senhor. E é isso que Lucas completa a sua palavra dizendo, a sua escrita dizendo, nada, nenhum impedimento impediu que Paulo ensinasse as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Porque a graça de Deus nos leva a cada dia a cumprir com o propósito do Senhor. Entenda isso nessa noite. A graça do Senhor, ela continua estendida sobre a mim e sobre a sua vida. E aquilo que Deus nos chamou para cumprir, nada e nem ninguém pode impedir, desde que nós realmente estejamos com o nosso coração voltado para Deus e dizendo, Deus, assim como o Senhor capacitou aqueles homens do passado para testemunharem da graça do Senhor, assim também, Deus, eu quero nesse dia, eu quero ao longo da minha vida ser capacitado pelo Senhor, Deus, para que eu possa falar do amor do Senhor, para que eu possa falar das obras maravilhosas do Senhor, que eu continue, Deus, sendo um instrumento nas tuas mãos, que nós possamos a cada dia compreender isso, que nós fazemos parte de um reino eterno, um reino glorioso, e como parte desse reino precisamos estar com toda intrepidez, com toda a ousadia, com toda a capacitação do Espírito Santo, anunciando que o nosso rei, ele vive, ele reina e ele há de completar toda a sua boa obra nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentando as nossas vidas, dando graças por todos esses homens que o próprio Deus deixou ao longo da história para nos encorajar, mas acima de tudo dando graças pela presença do Espírito que era com eles e continua conosco. E é essa presença que nos encoraja, que nos fortalece. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, graças te damos, te louvamos, porque Deus, mesmo diante de tantas situações, o Senhor tem nos dado propósito de vida. Deus, a tua palavra, ela nos fala que o Senhor derramaria sobre todos nós o Santo Espírito do Senhor para nos fazer testemunhas das tuas obras. Deus, assim como o Senhor usou esses apóstolos para fazer a tua obra, para dar início à tua igreja e para deixar registrado, Deus, tamanhas obras maravilhosas feitas por intermédio deles, sendo usados pelo Espírito Santo. Assim também nós cremos, Deus amado, que a tua presença continua sendo real nas nossas vidas, que a tua igreja nos nossos dias continua sendo totalmente direcionada pelo teu Santo Espírito. E se assim for, Deus, é certo que cumpriremos o propósito do Senhor em nossas vidas. Deus, que a tua palavra seja conhecida a partir dos nossos lares, que a tua palavra seja, Seu Deus, compreendida a partir dos nossos familiares e que vidas sejam verdadeiramente transformadas pelo poder que há na tua palavra. Deus, nós cremos que agindo o Senhor não há quem possa impedir. Nós cremos, Pai amado, que a tua palavra ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. E é por isso, Deus, que nós rogamos da ousadia, da intrepidez do Espírito Santo para falarmos, Seu Deus, acerca do teu reino eterno, para anunciarmos, Seu Deus, que o Senhor é o cuida de nós, que o Senhor, Deus, que nos fortalece, que nos ajuda, que supre as nossas necessidades, é o Deus que nos enche de força nos momentos que nós nos encontramos aflitos, muitas vezes até nos sentindo abandonados, como diz a tua palavra, como o próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, falou que todos o abandonaram, mas o Senhor é com ele, o Senhor foi com ele e o encorajou. Assim também, Deus, mesmo quando nós nos sentimos abandonados, que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, que a presença real do teu Santo Espírito esteja nos encorajando, nos ajudando, Deus, para que assim como o teu servo falou, nós também possamos falar nesse dia e no grande dia que o Senhor nos chamar. Combati o bom combate, guardei a fé, e que nós possamos encerrar a nossa carreira com a convicção que cumprimos o chamado do Senhor. Enquanto isso, Deus, continue nos ajudando, nos direcionando e nos fortalecendo pela presença do teu Santo Espírito. Oramos assim agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Senhor.
vamos estar recebendo a bênção do nosso Deus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Continue orando para que Deus esteja nos fortalecendo, independente das circunstâncias, independente de podermos estar reunidos ou não. Nós entendemos que continuamos sendo igreja e como igreja precisamos estar buscando testemunhar do Senhor. Então que Deus te abençoe, te conceda uma semana de bênção, de vitória e uma semana de oportunidades para testemunharmos da sua santa palavra. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.